A poluição plástica é o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje. A ideia desta data é mobilizar a sociedade para solucionar esse problema e preservar a natureza. As cenas que não deveriam mais ser vistas foram feitas hoje num trecho urbano do Rio Paraíba, no sul do Rio de Janeiro. Andando a gente vê que também está tudo poluído, está bem descuidado. Se a gente cuidasse, seria bem melhor, ia ser um rio mais bonito. O nosso rio, ele é muito importante para a gente, é tipo uma identidade para Resende, para o nosso estado. O rio precisa de muitos cuidados, né? E muita gente está aí matando o rio praticamente. Os estudantes viram de perto a atual situação das águas que abastecem a cidade. O rio está bem poluído, né? Está bem sujo, as margens também estão necessitando de uma manutenção melhor, uma atenção melhor das pessoas. Porque tem bastante lixo, né? Então tem que conscientizar de que o rio não é depósito de lixo. A iniciativa, promovida pela Prefeitura em parceria com a Agência de Meio Ambiente de Resende, é para despertar o papel de cada um no cuidado com a natureza. A gente tem que ter a consciência do consumo responsável, né? Para evitar o desperdício, evitar poluir essas águas, minimizar o custo do tratamento dessa água que nós bebemos aqui no nosso município, a água que é retirada do próprio Rio Paraíba. Segundo a ONU, por ano são produzidos no mundo mais de 400 milhões de toneladas de plástico e menos de 10% são reciclados. O plástico se tornou um dos principais problemas do meio ambiente. O descarte errado na cidade, por exemplo, vem a chuva, leva para o rio e vai parar no oceano. E lá, os danos também são grandes. O mais recente foi a morte de uma baleia na Tailândia, após engolir dezenas de sacolas plásticas. Sem contar que todos os dias, tartarugas são vítimas desse tipo de lixo no mar. Se continuar assim, a expectativa é que em 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. Você utiliza, então você encaminha para a reciclagem, você reutiliza novamente. E se puder evitar a embalagem plástica, ainda melhor ainda, porque você está promovendo e está, de fato, exercitando sustentabilidade. E parece que a garotada entendeu direitinho a tal da sustentabilidade e já começou a cuidar do futuro do planeta. Os homens jogaram tudo aqui. Trabalho ecológico e sustentável. Cada um fazer sua parte, não poluir, não desmatar, porque aí sim teremos um mundo melhor. Pois é, hoje é um dia dedicado particularmente à conscientização sobre a nossa ação, a ação humana na natureza. Este ano, as Nações Unidas alertam para o perigo da poluição plástica. E quem conversa com a gente é o engenheiro agrimensor e mestre em ciências ambientais, Hélio Rodrigues Bassanelli. Hélio, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo. Estamos nos comportando mal na nossa ação, na nossa relação com o meio ambiente e a natureza, não? Bom, eu agradeço o convite. Eu acredito que a gente não tem cumprido o nosso dever de casa, né? A situação não é animadora. Não, de forma nenhuma. E o que precisamos fazer daqui para frente a partir dessas pontuações feitas pela ONU? Então, a primeira medida agora é reduzir a quantidade de recursos que nós utilizamos. Que a gente chegou num ponto já, chamado de no turning point, que não tem mais como remediar o que foi feito. Então, a primeira medida é repensar daqui para frente e tentar remediar o que já foi feito. Você acredita que essa redução só pode acontecer com ação governamental ou as instituições, de modo geral, são capazes de começar a fazer isso? Eu acredito que a primeira ação ela é do cidadão, é individual. É mudança de postura, é assumir para si o compromisso dessa redução do consumo de recursos, porque se for uma ação governamental, se o cidadão não comprar a ideia, acaba não dando certo, né? E aí começa pela educação, e nós precisamos muito de educação, né, Hélio? Não só educação ambiental, mas educação dentro de casa, né? Educação mesmo. Escola, né? Ensina, quem educa é a família. A educação mais ampliada, digamos assim. Como é que você vê a situação dos rios hoje no Brasil? Você tem encontrado, se deparado com situações de muitos plásticos também nos rios da região, não? Eu acredito que o maior problema na região aqui em relação aos recursos hídricos seja a poluição doméstica. O senhor é professor, o senhor acredita que as escolas estão colocando bem a questão do ensino também ambiental
nas aulas, inserindo como tema transversal, por exemplo? Eu sou professor universitário e na universidade, desde o ano passado, a faculdade que eu dou aula, ela instituiu que cada professor, cada funcionário teria sua própria caneca. Então foi abolido ali o uso de copo plástico. A medida que é local, mas ela acaba trazendo uma consequência para a nossa casa, porque cada um leva essa ideia para casa e acaba tendo aquele trabalho de formiguinha e a ideia vai se propagando e acaba tendo um resultado maior. Por falar em ideia, o que é muito dito, muito falado entre as pessoas, inclusive na área acadêmica, nas escolas, a questão dos 3 R's, né? Recusar, reduzir e reutilizar. É preciso que a gente aprenda a recusar o plástico, né? Ou reduzir o plástico e aprender também a reutilizar o que a gente já tem, é isso? Com certeza. A primeira ideia é reduzir. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E reutilizar. Porque 75% do plástico que é produzido, ele é usado uma vez só, e em seguida é descartado. E segundo a ONU, de todo o plástico que é produzido no mundo, a média global, apenas 25% é reciclado. Então todo o resto vai para o lixo, todo o resto é descartado. O que você sugeriria hoje, olhando o meio ambiente de uma forma geral, que soluções nós precisamos encontrar ou buscar para resolver esses problemas mais graves, né, de poluição plástica e outros tipos de poluição, de poluentes? A primeira coisa é que a gente tem que mudar a nossa relação com a natureza. A gente vem usando os recursos como se eles não tivessem fim, e todos esses recursos são finitos, tanto o petróleo, que é matéria-prima do plástico, quanto a água potável. Então, a primeira ideia é que a gente mude a nossa relação com a natureza. Professor, muito obrigado. Eu conversei com o Hélio Bassanelli. Ele é engenheiro agrimensor e também mestre em ciências ambientais.